Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa estratégia que é fundamental para navegar no cenário atual: o ágil. E olha, não como um jargão de tecnologia, mas como uma abordagem de liderança, uma estratégia para guiar a gente num futuro que a gente sabe, está sempre mudando. E vamos direto ao ponto, né? Essa frase, sempre fizemos assim. Todo líder já ouviu. É quase um hino da inércia, aquela barreira que trava o crescimento. A grande questão é, como é que a gente supera essa mentalidade e abre caminho de verdade para a inovação? O problema de fundo é que o mundo mudou. A gente vive no que podemos chamar de século da complexidade. Aqueles modelos de planejamento antigos, sabe? Aqueles que olham para o passado para tentar prever o futuro, eles simplesmente não funcionam mais. Os dados de ontem não são garantia nenhuma para os desafios de amanhã. E é exatamente aqui que a solução começa a aparecer. Mas, atenção, isso é crucial. Não estamos falando de um novo processo, de mais uma ferramenta. A gente está falando de uma mudança fundamental de mentalidade. É o que chamamos de ser ágil. Tá, mas o que significa ser ágil na prática? A definição é bem direta e focada em resultado. Basicamente é agir, ouvir o que aconteceu com essa ação, um feedback rápido e real, sabe? E aí, usar esse aprendizado para entregar valor de verdade de forma contínua para a organização. É um ciclo constante de aprender e entregar. E a base cultural para isso tudo acontecer é essa transição aqui. A gente sai de uma mentalidade fixa, aquela que vê um desafio e pensa, não dá, para uma mentalidade de crescimento, que olha para o mesmo desafio e enxerga uma oportunidade de aprender e evoluir. Essa é a fundação de tudo. E essa mentalidade se desdobra num conjunto de valores bem claros. Pense neles como uma bússola que guia todas as ações e decisões. Eles são muito mais importantes do que qualquer processo ou ferramenta que você possa usar. Olha só esses dois exemplos. O ágil valoriza indivíduos e interações mais do que processos engessados. E valoriza um software em funcionamento, ou seja, algo que entrega valor real, mais do que uma papelada sem fim. Isso não quer dizer que não exista processo ou documento, mas a prioridade fica muito clara. O foco é nas pessoas e nos resultados. Certo, já entendemos a mentalidade, os valores. Agora, como isso tudo funciona no dia a dia? Vamos trazer para um campo mais prático, mais concreto. E essa analogia aqui é brilhante para explicar a diferença. O planejamento tradicional é como construir uma casa. Você precisa da planta inteira detalhada antes de botar o primeiro tijolo. Qualquer mudança no meio do caminho é um pesadelo, caríssima. Já o ágil, o ágil é como uma viagem de carro. Você tem um destino claro, mas a rota é flexível. Pegou trânsito? Pega um desvio. Viu uma placa para um lugar legal? Você pode parar. O destino é o mesmo, mas o caminho é inteligente, se adapta. Agora, vamos aplicar isso num cenário real. Pense no desafio de modernizar um serviço ao cidadão. Um projeto enorme, cheio de variáveis e com uma necessidade gigante de entregar valor de verdade para a população. Com a abordagem ágil, a lógica muda. Primeiro, o grande objetivo é definido, melhorar a satisfação. Mas em vez de planejar um projeto de 2 anos, a gente entrega valor em ciclos curtos, talvez todo mês. Cada pequena entrega já gera um feedback real dos primeiros usuários, e é esse feedback que vai guiar os próximos passos. O plano não é uma pedra, ele é vivo, ele se adapta com o que a gente aprende no caminho. É claro que uma mudança de paradigma como essa gera muitas dúvidas, muitos mitos. Então vamos encarar os mais comuns de frente para deixar bem claro o que o ágil é e principalmente o que ele não é. O primeiro mito, e talvez o mais perigoso, é essa ideia de que ágil é sinônimo de zero documentação, uma bagunça sem registro nenhum. A realidade é muito mais inteligente que isso. Lembra daquele valor produto em funcionamento mais do que documentação abrangente? A chave está no mais do que e não em vez de. A documentação existe sim, mas ela é feita na medida certa, na hora certa, para apoiar o objetivo, e não para ser o objetivo. O segundo mito bem comum é achar que no ágil tudo é improviso, que não existe planejamento nenhum. Na verdade, o planejamento no ágil não só existe, como ele acontece o tempo todo. A grande virada de chave não é se a gente vai planejar, mas sim o quanto a gente planeja de cada vez. Planejar demais um futuro que a gente não conhece é desperdício de tempo e energia. O objetivo é planejar o suficiente para dar o próximo passo com segurança. E por último, aquele mito de que o ágil é uma bala de prata, a solução mágica que vai curar todos os problemas da organização. A verdade é que o ágil é uma ferramenta poderosíssima para um tipo específico de desafio. Problemas complexos, aqueles em que a gente não tem todas as respostas, e a solução vai sendo descoberta no processo.
Mas ele sozinho não vai consertar uma cultura ruim, uma gestão fraca ou falta de propósito. Esses são problemas de base que precisam ser tratados. Bom, agora que a gente já tirou alguns mitos da frente, vamos conectar o ágil com o maior desafio estratégico que quase toda a organização enfrenta hoje, a transformação digital. E a conexão aqui é direta, é poderosa. O modelo ágil não é só uma coisa que combina com a transformação digital. Ele é um catalisador, um acelerador. É o que faz a transformação digital acontecer de verdade. E como isso funciona? Simples. Ao acelerar a entrega de serviços digitais, ele permite que a organização aprenda e se adapte na velocidade que a tecnologia exige. E mais importante ainda, ele fomenta uma cultura de colaboração, que é essencial para que a transformação digital não seja só um projeto de TI, mas uma evolução da organização inteira. O que a gente vê no final é um ciclo virtuoso. A implementação do ágil acelera a transformação digital e os resultados dessa transformação digital reforçam e provam o valor da mudança na organização. Uma coisa alimenta a outra, criando uma mudança que se sustenta. E isso tudo nos traz de volta àquela primeira pergunta, que agora fica como uma reflexão. Diante da complexidade, da velocidade do mundo, a escolha fica cada vez mais clara. A pergunta que toda liderança precisa se fazer é: a organização está se preparando para o futuro ou continua presa aos modelos do passado?